Essa noite é a segunda noite da campanha, derrubando as muralhas. Quem veio aqui hoje disposto a derrubar as muralhas da sua vida, né? Tirar as coisas que estão atrapalhando a gente crescer na nossa fé, diga um amém bem forte para Deus. Abra a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, de 3 a 5. Capítulo 10, versículo de 3 a 5. Quem achou, diga amém. Amém. Paulo escreveu assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que te levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém? Quando a gente fala de derrubando as muralhas, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a passagem de Josué, quando ele cerca a cidade de Jericó para derrubar as muralhas de Jericó, né? Que Deus mandou ele ir lá, ficar 7 dias andando ao derredor, né, das muralhas, né? E no 7º dia Deus proveu e derrubou as muralhas. E hoje, nos nossos dias, né, a gente não tem mais essa busca para derrubar muralhas físicas, né? Muralhas de construções. A gente está buscando o que? Derrubar as muralhas de dentro da nossa alma, para que a gente possa alcançar a vida com Deus, né? Derrubar aquelas coisas que nos afastam de Deus, nos afastam da vida com Deus. Só que o ser humano, ele tem um grande desafio na vida dele. A gente busca derrubar as coisas que estão do lado externo da gente. A gente acha que o empecilho na nossa vida é alguma coisa material, alguma coisa que a gente enxerga, né? Alguma pessoa que a gente vê na nossa vida. Só que a gente tem uma grande dificuldade, que é enfrentar os nossos próprios defeitos, as nossas próprias falhas, né? Enfrentar a gente mesmo. E Jesus, quando Ele nos chama a seguir Ele pede para a gente pegar a nossa cruz, se desfazer da gente mesmo e seguir a Ele, né? Ele quer que a gente enfrente essas coisas que nos atrapalham na nossa vida, de estar mais próximo de Deus, mais próximo da vida com Cristo, né? Mais próximo de viver o Evangelho na nossa vida. E quais que são essas muralhas que atrapalham a nossa vida internamente, que estão dentro de nós? São as muralhas do legalismo, a falta de misericórdia, falta de amor, falta de empatia ao sofrimento e à necessidade do outro, a ira, os pecados não confessados e os maus comportamentos desagradáveis ao Senhor. Então, essas muralhas são tudo aquilo que vai contra o que Deus nos ensina, que Deus fala para nós, que Ele quer da gente, né? O legalismo é o que atrapalha a gente, que a gente quer que sejam as coisas que a gente conhece, que a gente vê, não aquelas coisas que a gente sente, que a gente tem dentro do nosso coração. A falta de misericórdia que está muito no mundo hoje, né? Hoje a gente não tem mais o amor pelo próximo, a gente não sente amor, não sente amor
pela outra pessoa, né? Não sente a necessidade de ajudar aqueles que precisam. E Jesus sempre nos ensinou a ser misericordiosos com as outras pessoas. A falta de amor, a falta de empatia, a ira. Hoje em dia, as pessoas estão se irando muito facilmente, né? A gente vê no mundo hoje aí, que qualquer coisinha, a pessoa está uma brigando com a outra, uma se afastando da outra, uma matando a outra. Hoje o amor pelo outro não existe mais. Hoje qualquer coisinha banal, né? Uma briga de trânsito hoje já é o motivo para uma pessoa matar a outra, tirar a vida de uma pessoa, né? Então são tudo barreiras que afastam a gente da vida com Cristo. E uma das piores barreiras que tem na nossa vida é aquela que impede a gente conhecer a Jesus Cristo, que não deixa a gente ver a verdade do Evangelho. É aquilo que faz a gente ficar na nossa casa o dia que é para a gente estar na presença de Deus, né? A gente deixa qualquer motivo nos afastar da igreja, nos afastar da palavra de Deus, e não vem ouvir a palavra de Deus, né? São essas coisas que Paulo estava falando no texto que a gente leu no comecinho aqui, que atrapalham a nossa vida com Cristo, que nos afastam de Cristo, né? E a partir do momento que a gente começa a entender isso que está dentro da gente, nos afastando de Cristo, né? Que a gente começa a tirar isso de dentro do nosso coração, a gente começa a chegar mais perto da vida com Cristo, de viver mais próximo da vida com Cristo. Deus deixou para a gente 7 princípios para a gente conseguir derrubar essas muralhas que nos impedem de estar na presença dEle, de viver conforme Ele nos ensinou. A primeira princípio que Ele deixa é que a gente tem que estar sempre andando em fé, né? A fé em Deus é o que nos motiva a viver o amor que Ele deixou para a gente, né? É a fé em Deus que faz com que a gente entenda o que está escrito na Bíblia, o que Deus deixou de ensinamento para a gente, né? Ele próprio falou que feliz aquele que crê sem ter visto, né? Que acredita em Jesus sem ter visto Ele, né? Então é essa fé que move a nossa vida. Paulo mesmo diz que a fé sem obras ela é morta. Então se a gente não praticar a nossa fé, não adianta eu chegar para uma pessoa lá fora e falar que eu tenho fé em Deus se eu não pratico a fé em Cristo realmente, se eu não vivo essa fé dentro de nós. E como que a gente vai derrubar a muralha da nossa vida, né, que nos afasta de Deus, se eu não tenho uma fé que Deus pode me dar força para derrubar essa muralha? Como que eu vou conseguir se aproximar de Deus se eu não tenho fé no que Ele diz para nós, no que Ele nos ensina? Segundo princípio que Ele nos deixa é a obediência, né? Obedecer a Sua palavra, obedecer aquilo que Ele nos pede, no que Ele nos ensina, viver conforme Ele nos está ensinando, né? Amar a Jesus é obedecê-lo. Se eu obedeço a palavra de Deus, o Espírito dele vive em mim. Então a partir do momento que a gente obedece o que está na palavra de Deus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. A gente começa a viver através do Espírito Santo, né? A gente não vive através das nossas próprias forças, mas é Deus que vai estar vivendo dentro da nossa vida.
Terceiro princípio, andando em amor, amando o próximo por completo e orando por aqueles que nos perseguem. Cristo nos pede para amarmos até aqueles que nos perseguem e nos odeiam, para que possamos viver o grande amor do Pai. Esse é o princípio que eu acho que assim, que é o que está mais difícil da gente viver hoje em dia, né? Que é o amor ao próximo. Deus, em todo o Evangelho, Ele nos ensina a viver esse amor para o próximo, a cuidar do próximo. E hoje nós deixamos esse amor de lado, estamos deixando criar essa muralha que nos impede de amar o nosso irmão, de amar o próximo. Como que eu vou falar para outra pessoa que eu tenho fé em Deus, que obedeço a palavra de Deus, se eu não vivo no amor de Deus? Como a pessoa vai acreditar que eu tenho fé em Deus se eu não demonstro o meu amor? Como que eu vou derrubar as muralhas que estão me afastando de Deus se eu não demonstro o amor que Ele tem por mim para as outras pessoas, com as outras pessoas? Paulo mesmo diz que no fim vai ficar a fé, a esperança e o amor, mas o principal vai ser o amor, né? Então a vida com Cristo gera tudo em torno do amor, né? O amor a Deus, o amor ao próximo. Sem o amor a gente não consegue estar próximo de Deus, viver a vida com Deus, sem o amor dentro de nós. Estão acompanhando eu? Amém? Quarto princípio, andando em perdão. O amor de Cristo é tão grande que Ele te perdoa do teu erro mais grave. Nossos valores comparados ao amor de Deus por nós não é nada. Cristo te perdoou a tal ponto que te trouxe para perto dele. Quando amo as pessoas próximas a mim, sou capaz de liberar perdão sobre a vida delas, né? Então, outro princípio que a gente tem que ter dentro da nossa vida é o perdão, né? Então, a partir do momento que eu amo o meu irmão, amo aquela pessoa que está próxima de mim, eu consigo perdoar a falha dele, o erro que ele teve, né? Jesus nos ensina sempre a perdoar a pessoa, né? Perdoar aquele erro que a pessoa cometeu, né? A partir do momento que ela se arrepende daquilo que ela fez, né? O princípio do amor é o perdão. Se não tiver perdão, como que eu vou conseguir amar se eu não sei perdoar? Como que eu vou demonstrar amor ao próximo sem o perdão dentro da minha vida? Então Deus, Ele vai nos dando as chaves para a gente ter uma vida próxima com Ele, caminhar junto dEle, né? E levar a palavra dEle para as pessoas, levar o reino de Deus para as pessoas, né? Se a gente segue os princípios que Deus nos deu, né, a gente vai ter um mundo melhor, vai ter uma convivência melhor com os nossos irmãos, né? Tanto dentro da igreja como lá fora, né? A gente só precisa começar a praticar esses ensinamentos de Deus, para a gente derrubar essas muralhas que nos deixa egoísta, que nos afasta da vida com Cristo, né? que nos afasta da salvação, né? Porque se a gente está tendo uma muralha na nossa vida que não deixa a gente estar próximo de Deus, próximo da vida com Cristo, essa muralha está nos afastando da nossa salvação, está fazendo com que a gente perca a nossa salvação. Então a gente tem que estar atento a essas coisas dentro de nós, né? Por isso que, falando no comecinho, que o mais difícil é a gente olhar para si mesmo. A gente olha para o defeito do vizinho, olha para o defeito daquele que está lá fora, que não tem a vida com Cristo, mas a gente não consegue olhar para o nosso defeito,
se arrepender daquilo que a gente faz de errado, que não deixa a gente liberar o perdão e o amor para outra pessoa, né? Então Deus hoje está falando com nós para a gente derrubar essas muralhas que nos afastam da vida com Ele, derrubar essas muralhas que impeçam que a gente ame o nosso irmão, que Cristo realmente viva dentro de nós, né? Quinto princípio que Ele deixa para a gente: andando em coragem. Ele está com você. O Espírito de Deus que há em você te dá ânimo e coragem, pois já está chegando o milagre da tua vida. Então, a partir do momento que a gente abre o nosso coração, vive a nossa vida com fé, na obediência da palavra, com o amor de Deus dentro dos nossos corações, liberando perdão para as pessoas que nos ofendem, que pecam contra Deus, né, que fazem alguma coisa errada. O Espírito Santo vai habitar dentro da nossa vida, e com isso vai nos dar coragem para a gente continuar firme na nossa caminhada, firme na vida com Cristo, para levar a sua palavra. Vai dar coragem para a gente chegar àquela pessoa que precisa ouvir uma palavra amiga, precisa de um abraço, de um sorriso, né? O Espírito Santo vai nos dar essa força para a gente agir de acordo com a vontade de Deus. Sexto princípio: andando em alegria. Em Isaías 61:3 diz assim: o Senhor derrama sobre você o óleo da alegria em vez de pranto. Você é chamado carvalho de justiça. Jesus pagou um alto preço por você, e o Espírito dele vive em você. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, a partir do momento que Deus está dentro de nós, né, a alegria tem que reinar dentro do nosso coração, né? Eu sempre ouvi falar, né, que quando Deus habita dentro da gente, né, a nossa feição muda, né? Nosso rosto fica mais formoso, né? A gente mostra a alegria de viver em Cristo para as outras pessoas, né? E é isso que Deus quer da gente. Se a gente tem a certeza da salvação, tem o Espírito Santo dentro de nós, vive a nossa vida para Cristo, a gente tem que ter alegria dentro do nosso coração, porque nós estamos caminhando para a salvação, estamos levando a palavra de Deus para as outras pessoas, né? Como que a gente vai levar uma palavra de salvação, né? Uma palavra para animar a pessoa, né? Se a gente chega lá com uma cara mais derrubada do que a pessoa que está sofrendo, né? Então a pessoa tem que ver em nós, né, que Cristo transformou a nossa vida, né? Se a pessoa conhecia a gente carrancuda, de cara feia, quando a gente não conhecia a Cristo, hoje ela tem que ver a alegria do Senhor na nossa vida, né? Para ela ver, porque assim, as pessoas lá fora sabem tudo o que acontece na nossa vida, sabe aquilo que você está sofrendo, sabe as coisas ruins que está acontecendo com você. Aí a hora que ela olha para você, sabe que você está passando por um monte de problema, né? E você está dando risada, está alegre, porque você tem a certeza que a sua vitória já está preparada lá na frente, né? Ela vai querer saber o porquê que você vive sempre com um semblante bonito, sempre alegre. O que faz? O que você tem de diferente que ela tem, que você está vivendo um momento na sua vida pior do que aquela pessoa, mas só que você está sempre alegre, sempre feliz, né? É assim que a gente vai conseguir mostrar a alegria de viver em Cristo para as pessoas. E o último que ele deixa para a gente é andando em gratidão, né? Que é agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele faz na nossa vida, né? Por mais pequeno que seja, por mais
simples que seja, mas a gente tem que todo dia agradecer a Deus. Agradecer a Deus por a gente ter levantado, né? Ter acordado no outro dia, agradecer pelo dia anterior que passou, pelas coisas que Deus fez de bom na nossa vida, né? Agradecer por Ele estar sempre presente na nossa vida, por mais que a gente esteja passando por alguma dificuldade, mas Deus sempre está ao nosso lado, sempre está lá nos fortalecendo, nos dando força para a nossa caminhada, nos ajudando a enfrentar, né, essas muralhas que às vezes nos afastam do caminho com Cristo, né? Então a gente tem que ter essa gratidão com Deus, né? Por Ele sempre em primeiro lugar, né? Tudo aquilo que a gente vai fazer, Deus tem que estar na frente, né? A gente acorda de manhã, vai trabalhar, Deus vai na nossa frente, né? Estou voltando para casa, Deus vá na minha frente, né? Acordei, Deus, obrigado por mais esse dia, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida, por tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, né? Ter essa gratidão com Deus, como é o tema desse ano, né? Que a gente tem que colocar Deus, tem que crescer em nossa vida, né? Porque a gente tem que ser diminuído, então a gente tem que ter essa gratidão com Deus, para que Ele possa crescer, né? A gente possa levar Ele para as outras pessoas, fazer com que Ele cresça cada dia mais na nossa vida, né? E sem gratidão, Deus não vai estar presente na nossa vida. Se a gente não tiver gratidão com Ele por tudo aquilo que Ele já fez por nós, quando entregou Seu Filho na cruz para nos dar a vida eterna, né? A gente já tem que agradecer só por esse ato que Ele fez de amor por nós. A gente tem que agradecer Ele a vida toda, né? E ainda Ele é tão bondoso que Ele ainda nos dá mais coisas maravilhosas todos os dias na nossa vida. Então a gente não pode deixar de nunca agradecer a Deus, né? Então, se a gente tivesse 7 princípios na nossa vida, viver esses 7 princípios, não vai ter muralha que vai impedir de a gente alcançar a salvação, de a gente alcançar o nosso milagre, de a gente viver uma vida realmente com Cristo em nosso coração, né? Viver realmente uma vida para Cristo, deixar Cristo habitar dentro de nós. A gente seguindo esses 7 princípios, Deus vai estar presente na nossa vida, e a partir desse momento a gente não vai estar mais nós vivendo, mas que nem Paulo diz, né, vai ser Cristo vivendo dentro de nós, né? E a gente vai estar conseguindo levar essa palavra maravilhosa, essa mensagem de salvação, levar esse amor para as pessoas que precisam, né? Que o mundo hoje está muito carente desse amor, né? Desse amor que Deus tem por nós, pelo ser humano, que nós devemos demonstrar para o nosso irmão, né? Então hoje vamos derrubar essas muralhas que estão nos afastando de Deus. Vamos derrubar tudo aquilo que afasta nós do caminho de Deus. Vamos deixar Deus entrar na nossa vida e levar Cristo para aquele que precisa. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para a gente orar? Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Espero que seu coração tenha absorvido a palavra que foi ministrada nessa noite. Mas nós estamos na presença de Deus, e eu estava me lembrar quando Jacó estava fugindo de seu irmão com destino à terra distante de seu tio Labão, indo para Padã Arã. Durante a noite, sozinho, numa terra deserta, ele com sono pega uma pedra para ser seu travesseiro.
E quando ele coloca a cabeça naquela pedra e adormece, ele teve um sonho. E é interessante esse sonho, que ele viu uma escada que descia do céu e tocava na terra. Era uma visão extraordinária. E por essa escada, anjos subiam e desciam até onde ele estava. E ali ele ouviu uma voz que vinha do céu. Eu separei esse texto que está no livro de Gênesis, só para mencionar, para terminar essa palavra, que eu achei interessante, na qual ele ouviu essa voz que dizia: eis que o Senhor está em cima da escada, estava no céu. Dizia: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que eu tenho dito. E acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus e a porta do céu. Na sua fuga, eu não sei se eu falei para vocês a referência, mas isso está no livro de Gênesis, no capítulo 28, a partir do versículo 10. Foi uma visão que ele teve quando ele estava fugindo do seu irmão. O seu irmão queria matá-lo. E seu pai e sua mãe, para protegê-lo, falou: foge para a terra do seu tio. Era uma terra distante. E ele sozinho, sem nada, durante a noite, o sono chega e ele adormece, com a cabeça naquela pedra, como se fosse travesseiro. E ali o céu se manifesta para ele. E ele ouve a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, que era o pai dele, e agora era o Deus de Jacó. E essa terra que você está aí deitado, eu vou te dar ainda, vai ser sua. Enfim, Deus fez promessa para ele: você vai ser numeroso. A mesma promessa que Deus fez para Abraão, para Isaque, fez para ele. Você vai ser uma nação numerosa, que vai estender para o Oriente, para o Ocidente. Enfim, Jacó teve promessa de Deus. Deus estava ali. E essas promessas se cumpriram, se você ler o livro de Gênesis. E depois Deus faz Jacó voltar para essa terra. Uma coisa é certa: quando nós cremos nesse Deus, as suas promessas se cumprem na nossa vida. Suas promessas são reais na nossa vida. E cada um de nós temos promessa de Deus na nossa vida. Primeiro, que Ele estaria conosco todos os dias, que Ele não ia nos desamparar, que Ele não ia nos deixar, que Ele seria o nosso Deus e nós seríamos seu povo. Então, cada um de nós que estamos aqui temos essas promessas de Deus, de um Deus poderoso, um Deus forte. Mas eu fico aqui pensando naquela pedra. Aquela pedra ajudou o sono de Jacó.
E nós sabemos que nós temos uma rocha na qual nós podemos colocar a nossa cabeça, o nosso pensamento, a qual a própria Bíblia menciona que Ele é a pedra de esquina, a pedra principal, a pedra angular. Se a nossa mente, a nossa cabeça, se o nosso coração estiver nessa rocha, nesse Jesus, se nós estivermos firmados nele, nada vai nos abalar, nem uma notícia ruim, nada vai nos enfraquecer na fé, porque o nosso olhar não está no homem, o nosso olhar está em Jesus. A nossa fé não está numa pessoa, a nossa fé está em Cristo. Então lutas virão, problemas surgirão, provações vão surgir, escândalos vão aparecer. A Bíblia fala, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por que vem o escândalo. Então nós devemos ser maduros, sermos sábios o suficiente para saber que vai ter coisas que vai querer abalar nossa fé, mas nós temos que estar olhando para Jesus, confiando nele, como Jacó, com a cabeça na pedra, o nosso coração na rocha, nossa cabeça na rocha, esse Jesus na nossa vida. Venha o que vier, os céus vai estar se manifestando diante de nós. Nós vamos ter uma certeza que tem uma escada de onde nós estamos até o céu, e os anjos do Senhor levando nossas orações e trazendo a sua resposta para cada um de nós. Amém? Não olhando nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhando para Jesus, porque Ele é perfeito, Ele não tem falha. O homem falha, o homem erra, mas Jesus é perfeito, e é nele que nós temos que confiar. Nosso coração, nossa cabeça tem que estar sempre colocado em Jesus. Aconteça o que acontecer, vendaval, tempestade, isso não vai nos abalar, porque a nossa fé não está no homem. O homem é imperfeito, o homem é falho. A nossa fé está em Jesus, aquele que não falha, aquele que é perfeito, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Digam todos amém. É mesmo?